Como vender serviços pela internet? Esse é um grande desafio que todo profissional que trabalha na área de prestação de serviços enfrenta. É uma grande dúvida e ela passa por uma série de processos e de estratégias para que você possa se posicionar, criar uma reputação, construir uma autoridade e vender os seus serviços utilizando a internet. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá, eu sou Rafael Reis, um dos fundadores da Nova Escola de Marketing. Eu trabalho há 20 anos na área de marketing, tenho uma larga experiência com médias, pequenas, microempresas e principalmente prestadores de serviços, independente da área ou do tamanho da prestação de serviço. Pode ser um serviço na área médica, como uma clínica médica, um fisioterapeuta, pode ser um freelancer, um fotógrafo, um web designer, um programador, um consultor de marketing digital. Existem N profissionais de prestação de serviços nas mais diversas áreas e a gente está evoluindo cada vez mais para uma economia madura que tem a característica de ser uma economia de serviços. As empresas de software, inclusive, estão mudando de modelo de negócio na última década, indo para o modelo de SaaS, que é o Software as a Service, ou seja, vender o software como um serviço. Antigamente, lembra que a gente baixava um software para instalação, ou a gente comprava um CD de instalação, ou mais antigamente ainda, um disquete para instalação, né? Quando você instalava o Windows 3.1, eu não sou dessa época, eu já sou do Windows 95, 98, você comprava um conjunto de 4 disquetes de instalação do software, né? E o software é vendido como um produto, né? Como uma tecnologia empacotada. Na hora de vender serviços, hoje em dia, a maior parte das empresas, a Adobe, por exemplo, fez essa migração. Antigamente você baixava o Photoshop para instalar e ficava com ele instalado. Hoje você assina o Photoshop, ele tem arquivos instalados, mas se a sua assinatura não estiver ativa, você não tem acesso ao produto, ao software, né? Então é natural que a área de serviços vá se sofisticando, vá se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais competitiva, porque a gente vai ter mais gente entrando na área de serviços. Hoje no Brasil a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas com um diploma de direito, só que só 1 milhão de pessoas com uma OAB. Ou seja, a gente tem 2 milhões de bacharéis em direito e a gente tem 1 milhão de advogados. Assim como a gente tem uma série de profissionais em várias categorias que têm as mais diversas formações. Por exemplo, quem trabalha com um Cresce, como corretor de imóveis. Você tem desde profissionais com pós-graduação, com uma grande especialização em vendas, até profissionais que nem terminaram o segundo grau, mas que estão atuando na área de corretagem de imóveis, que é também a prestação de serviço. Como é que a gente vende serviço online? Bom, eu faço isso há 23 anos, então eu tenho alguma experiência com isso, né? Hoje eu tenho 40, estou à beira de fazer 41, mas ainda tenho 40, então vou aproveitar o zerinho aí no final. Vender serviços passa pela construção de uma imagem, de um posicionamento. Isso é conhecido hoje em dia em alguns segmentos como construção de autoridade, né? E para você ser, né, para você construir uma autoridade, da onde vem a palavra, né? Qual é a raiz da palavra? A autoridade vem de ser autor, de falar, discorrer, criar material, criar conteúdo sobre um determinado assunto, né? E hoje a gente tem autoridades na internet, muitas delas autodenominadas, né? Autoproclamadas em áreas que têm pouca regulamentação. Uma delas, e que é bastante polêmica, eu não vou entrar nesse mérito, que é o coaching, né? A gente tem desde coaches com carreira em empresas que trabalharam muitos anos, desenvolveram uma carreira executiva e quando estavam numa fase de pré-aposentadoria, estavam em cargos muito altos, atuavam como coaches para executivos mais jovens, né? Foi daí que na linha do John Whitmore nasceu o coaching. Depois a gente tem outros modelos de coaching aí que foram inventados no final dos anos 90, e aí os modelos desse século e etc. Não é essa a nossa discussão de agora. E você tem áreas extremamente regulamentadas, em que até para você poder falar sobre um assunto, você tem que ter autorização, né? Medicina é uma dessas áreas.
Para você poder falar sobre uma determinada prática médica, você tem que ter um CRM. Se você vai atuar como cirurgião, você tem que ter um registro em uma sociedade de cirurgia. E por aí vai. Na área de direito, por exemplo, tem muita gente hoje falando sobre direito, sobre práticas do direito, dando curso de direito, e nem mesmo tem uma OAB. Eu escrevi um livro sobre marketing de conteúdo. Esse livro bateu aí no ano passado, em 2019, os 10 mil exemplares vendidos, tecnicamente um best-seller no Brasil, ainda mais para um livro técnico, é bastante difícil chegar nesse volume de vendas. A gente acabou de ir para a 7ª impressão, o que significa que a gente passou dos 12 mil exemplares vendidos no Brasil, e em Portugal são mais 3 mil exemplares vendidos, também é um best-seller em Portugal, e o fato de eu ser autor de um livro me posiciona como um especialista nesse assunto. Então as pessoas se referenciam a mim como uma autoridade em marketing de conteúdo. Por quê? Porque eu sou um autor que escreve sobre isso, que grava vídeos sobre isso, que palestra sobre isso, que dá aula sobre isso. Então isso me dá uma reputação, uma autoridade sobre este determinado assunto, sobre esse determinado tema. Isso me confere uma determinada autoridade sobre um assunto. Muitos assuntos, quando eles são regulamentados, eles dependem dessa autorização, através da carteira profissional, das áreas específicas. Você não pode ser um contador se você não tiver um registro de contador. E a maior parte das áreas não tem essa regulamentação, não tem essa legislação. Então, nas áreas de serviços em geral, quando eles envolvem risco à vida humana, por exemplo, engenharia civil, se o engenheiro constrói um prédio e esse prédio cai, ele mata um monte de gente. Então ele tem que ter um CREA, ele é fiscalizado, as obras são fiscalizadas, são regulamentadas para evitar riscos à vida humana. Então, nessas áreas existe uma regulamentação muito forte. Em outras, você pode criar conteúdo, você pode falar sobre esse assunto, sem necessariamente ter a exigência de ser autorizado ou receber o aval de um órgão de regulamentação. Para você ser um autor, hoje existem várias formas. Se a gente voltar lá nos anos 80, 90, basicamente o que você podia fazer? Escrever um livro, ou dar aula sobre um determinado tema, ou escrever uma apostila. Estava muito ligado aos objetos, ao mundo físico. Desde a invenção da internet, principalmente agora no século XXI, você tem várias outras formas de se tornar um autor, de construir uma autoridade. Eu não falo de criar a autoridade, porque a autoridade você não cria. A autoridade ela é conferida a você pelas pessoas. Logicamente a gente tem várias autoridades no mercado aí, autoproclamadas. O maior é não sei o que de tal área, o maior é não sei o que de tal área. E as pessoas se apropriam desses nomes, porque não existe regulamentação, não existe regra para isso. E aí é terra sem lei, Cada um faz o que quer. Mas se você é um profissional sério, isso vai depender de você ser autor em algum momento. Você pode ser autor de um blog, você pode ser autor em um canal no YouTube, você pode ser autor em um perfil no Instagram, você pode fazer tudo isso, por exemplo, como eu faço. Eu tenho um blog na Nova Escola de Marketing, junto com Maurício Zani, junto com vários autores convidados, pessoas de muita relevância no mercado de marketing, Felipe Moraes, Paulo Macedo, Nino Carvalho, Vivian Lopes. A gente tem uma série de autores que colaboram conosco lá na Nova Escola de Marketing. A gente tem um canal aqui no YouTube, na verdade eu tenho dois, Tem o canal da Nova Escola de Marketing, tem o meu canal Rafael Reis. A gente tem perfis no Instagram que são razoavelmente populares, tem bastante interação, tem bastante gente seguindo e interagindo. Eu escrevi um livro sobre o assunto, foi publicado em 2 países, ou seja, você gera conteúdo, você se posiciona como profissional e isso te confere um caráter de autoridade. Mas o que isso me ajuda a vender serviços? Bom, serviço depende da reputação do profissional ou da marca que está prestando aquele serviço. Por que as Big Four, as grandes empresas de consultoria, KPMG, a Price, a Deloitte, as grandes empresas de consultoria, elas investem muito em divulgação de relatórios, em produção de estudos, em publicação de teses, de livros, de materiais. Elas contratam professores, pesquisadores que vão gerar muito material,
Por quê? Porque esse material constrói a reputação dessas empresas e a autoridade e facilita a venda dos serviços. Então hoje a gente vê centenas de exemplos nas mais diversas áreas de profissionais construindo a sua autoridade, construindo a sua reputação através da criação de conteúdo, né? E o marketing de conteúdo vem a ser a principal ferramenta que essas pessoas estão utilizando. E quando você cria conteúdo, o que é que você está fazendo? Você está ensinando sobre o que você faz. E não, e esse é o grande erro, sobre o como você faz. O que você faz é uma coisa. E isso você pode contar para todo mundo das mais variadas formas. O como você faz é o pozinho mágico de cada um, né? É a receita secreta, é o ingrediente que faz a coisa funcionar. Então, por que algumas pessoas preferem trabalhar com um contador do que trabalhar com outro contador? Porque aquele contador é especialista, né? É focado, especializado em um determinado mercado. Por que as pessoas querem trabalhar com um determinado consultor? Porque ele construiu uma reputação de ser bom naquele determinado assunto. Então, a venda de serviços, principalmente no mundo digital, ela passa por você criar conteúdo. Ah, mas não tem outra forma, eu não gosto de me expor, eu não gosto de botar a cara. Para falar bem a verdade, eu também não gosto, mas é uma exigência. É natural no meu trabalho que eu tenha que fazer isso, então eu faço. Mas tem muita gente que não gosta e simplesmente escreve um blog, escreve artigos, escreve materiais e aí usa, por exemplo, o LinkedIn para construir uma rede profissional, uma rede de contatos. Tem gente que tem muita facilidade para falar para a câmera, para criar vídeo, para discorrer sobre qualquer assunto. E aí vai e aposta na criação de um canal no YouTube e na construção daquele determinado canal. Tem profissionais que têm mais facilidade de um canal ao migrar para outro canal, encontram determinadas dificuldades. Tá tudo bem. É por isso que hoje existem os profissionais especializados em mídias sociais, né? Os profissionais de social media, né? Os profissionais de conteúdo digital. Eu mesmo tenho uma consultoria de marketing de conteúdo, uma empresa que atende várias empresas, em geral grandes marcas, grandes empresas, produzindo conteúdo para essas empresas atraírem clientes pela internet. Empresas de produtos e empresas de serviços. Você, como um profissional de serviços, a primeira coisa que você tem que ter em mente é você precisa falar sobre o que você faz. E não só você falar, lá na frente, a hora que você já construiu uma determinada imagem, você precisa convencer esse cliente. E aí não adianta você levantar a mão e falar, olha, eu sou bom, me contrate. Quem tem que dizer isso são os seus clientes. Então o depoimento dos seus clientes, os cases de sucesso dos seus clientes, as histórias dos seus clientes, as histórias de superação, de atingir objetivos, de realizar grandes projetos, de conseguir atingir metas. Isso é muito comum na área de serviços. Você tem que falar sobre o que você faz e sobre os resultados que você gera. Claro, fazendo isso com ética, né? Na área médica, por exemplo, não é permitido você fazer antes e depois, né? Para falar sobre coisas estéticas ou procedimentos médicos que foram feitos. Mas em outras áreas isso é completamente aceitável e ético, né? É super normal, por exemplo, uma empresa de consultoria falar sobre um cliente que enfrentava determinados desafios, tinha um determinado problema, passou pelo processo da consultoria e chegou a um determinado resultado, alcançou um determinado objetivo, enfim. Né? É comum que você divulgue esses cases, né? Que são os casos de sucesso. Na área, quem atende pessoa física, por exemplo, um personal trainer, muitas vezes o aluno não vai querer se expor e colocar a foto dele antes e a foto dele depois. Mas ele pode colocar um depoimento desses alunos e dizer, olha, eu sou aluno desse personal e ele faz isso assim, assado, e ele me ajudou a atingir os objetivos, a atingir as minhas metas e coisa e tal. Né? Isso é perfeitamente aceitável, desde que feito com consentimento do cliente, né? Isso é ético, é correto e pode ser feito. Então, basicamente, o que eu queria que você levasse desse vídeo? Você vender serviços na internet passa muito, o tempo todo, por você falar sobre o que você faz. E a forma de você falar sobre o que você faz é justamente a estratégia de marketing de conteúdo. Então não é você fazer conteúdo para marketing, né? Fazer conteúdo de um folder, de um folheto, um material de vendas, nada disso. É você fazer conteúdo
de qualidade, ajudando as pessoas, falando sobre determinados assuntos, tornando mais claro na mente delas o que é que são esses assuntos, esses desafios, esses objetivos, e este conteúdo será o seu marketing. Este conteúdo atrairá os clientes até você. As pessoas vão comentar, vão compartilhar, vão mandar para os amigos. Esse conteúdo vai aparecer nas hashtags, vai aparecer nas buscas, vai aparecer no YouTube, no Google, seja lá em qual rede você estiver utilizando, e ele vai falar sobre você. É óbvio que esse processo não acontece sozinho, existe uma estratégia por trás dele, que é o que a gente chama de marketing digital. Mas se você não falar sobre o que você faz, você dificilmente vai conseguir construir um posicionamento, né? Ocupar uma posição na mente das pessoas, na lembrança das pessoas e ser colocado como um profissional de referência na sua área. É fundamental você entender que construção de autoridade, construção de reputação e atração de clientes são ferramentas necessárias e fundamentais para o profissional de serviços atrair clientes. Todos os prestadores de serviços precisam falar ativamente sobre o que eles fazem para que os clientes descubram que eles existem, reconheçam o trabalho deles e se tornem efetivamente clientes, né? E indiquem para outras pessoas. É isso aí.